Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz em estar aqui, vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas lições perdidas, com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar. Encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder, aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre, com o Evangelho a nos guiar. Aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder, aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre, com o Evangelho a nos guiar. Aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos. Olá, queridos amigos, é com muita alegria que falamos para os companheiros da Casa da Paz nesse mês de festejos natalinos, quando refletimos um pouco mais sobre a Boa Nova e a presença de Jesus
e seu legado entre nós. Queremos pedir aos benfeitores espirituais, aos amigos espirituais responsáveis por essa tarefa da palestra pública, com a finalidade de divulgação doutrinária, de entrega de consolo, que é libertador, que possam estar conosco nesses momentos de reflexões, para que possamos evidenciar tudo aquilo que se faz necessário para o nosso aprimoramento íntimo. Então, meus amigos, nós queremos, nessas nossas reflexões de hoje, trazermos algumas ideias em relação à prática do amor, ao amor em movimento, que está estreitamente relacionado com a lei de amor instaurada por Jesus quando da inauguração da Boa Nova sobre a face da terra, quando Jesus vivenciou o seu legado, nos entregou o seu amor, nos entregou o seu carinho, justamente inaugurando uma nova era para a humanidade e que entendemos ser uma segunda grande revelação dentro das 3 estruturas de revelações. O primeiro momento de revelação foi o período mosaico, depois tivemos a instauração da Boa Nova com a segunda revelação, e hoje, após o advento do Espiritismo na Paris do século XIX, estamos vivenciando, estamos tentando compreender e introjetar a terceira revelação. E aí, quando nós pensamos sobre a motivação principal das nossas existências sobre a face da Terra, qual é a finalidade maior da vida, nós iremos, todos nós, sem sombra de dúvidas, nos depararmos com uma finalidade principal que elencamos na nossa vida. Queremos ser felizes, e esse é um atestado. Cada um de nós quer ser feliz. Se formos investigar todas as nossas atitudes, de todos os homens, em todas as eras da humanidade, as nossas ações, elas sempre foram pautadas em busca da felicidade. E aí queremos hastear uma bandeira com um estímulo, com um esclarecimento básico e primordial que a doutrina espírita nos entrega. Porque diz Kardec em Obras Póstumas, não podem os homens ser felizes se não viverem em paz, isto é, se não os animar um sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência recíprocas. Esse é um atestado de Kardec, essa é uma evidência. Numa palavra, enquanto procurarem os homens esmagar-se uns aos outros, essa felicidade não lhes será possível. A caridade e a fraternidade, continua Kardec, resumem todas as condições e todos os deveres sociais, uma e outra, porém, pressupõem a abnegação. Então, nós vamos ver que a doutrina espírita, nessa culminância da terceira revelação, ela traz isso como pano de fundo e como um atestado primacial, que fora da caridade não há salvação. A prática da lei de amor instaurada pelo Cristo e exemplificada pelo Cristo na segunda revelação. E quando debruçamos o nosso olhar sobre a história das religiões, nós vamos encontrar totalmente relacionado com a primeira revelação o advento, por exemplo, do judaísmo, né? Que também trabalha em forma de convergência esse impositivo da caridade. Quando percebemos e estudamos, por exemplo, o livro sagrado do judaísmo, a Torá, e as ideias que vigoram na Torá, nós vamos nos deparar, nós vamos encontrar, por exemplo, o Pentateuco de Moisés, que é composto, como o próprio nome já diz, de 5 livros. Gênesis, que vai tratar das origens do povo hebreu. Êxodo, que vai narrar
a grande trajetória, né, de libertação do povo hebreu que estava escravizado no Egito em busca da Terra Prometida. Então nós temos um segundo livro, Êxodo, que vai narrar exatamente essa caminhada ao longo do deserto em direção a Canaã, a Terra Prometida. Nós vamos encontrar o livro Levítico, que faz referência ao conhecimento dos levíticos, dos sacerdotes, e vamos encontrar o livro Números, que vai tratar do recenseamento dos hebreus. E na culminância do Pentateuco, o Deuteronômio, que é a segunda lei. E dentro do Deuteronômio vamos encontrar várias diretrizes morais, digamos assim, para nortear a prática do judaísmo. Então, esse livro, essa Torá, né, que nada mais é do que um livro maior com a compilação de todas essas 5 obras, a Torá ela precisa ser guardada de forma a equilibrar o peso do pergaminho. Então nós vamos ter 2 rolos que vão assim acondicionando o pergaminho, e encontra na Torá, ela no momento de se guardá-la, temos ali um ponto central, que é o ponto central da Torá. E aí, guardem essa informação, porque já quando eu falar do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver aí uma convergência. No Levítico 19 do judaísmo, no versículo 18, nós vamos encontrar o seguinte atestado: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os princípios do Levítico 19, justamente ratificando e promovendo esses valores de cunho universal de ética e de moralidade. Também em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, nós vamos encontrar a seguinte frase: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E aí, quando nos debruçamos sobre o cristianismo primeiro, nós vamos encontrar um aconselhamento semelhante em Mateus, capítulo 22, os versículos de 37 a 40. Diz assim Mateus: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes 2 mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. Isso significa dizer de uma forma muito clara e de uma forma muito objetiva, quando Mateus traduz essa ideia central do Cristo, que bastaria o cumprimento desses 2 processos para que o homem alcançasse felicidade na terra. Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Porque se colocado em dinâmica, se colocado em prática essa postura, esse comportamento, essas vivências, instauraríamos na Terra a era da harmonia, a era da fraternidade e a era da consequente felicidade. E agora vamos para a doutrina espírita. Todas as virtudes, conclui a doutrina espírita, têm o seu valor e devem ser cultivadas pelo homem. Mas tendo como base o Evangelho, importa considerar que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, que são antagonistas da caridade e da humildade. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas 2 virtudes, humildade e caridade,
como sendo as virtudes que conduzem à eterna felicidade. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 3. E aí é interessante quando a gente vai criar uma comparação com a Torá, porque quando abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente na sua metade, nós vamos ver ali a orientação qual na Torá, porque na Torá o que está ali no meio, o primeiro texto que vemos é exatamente essa orientação para a prática da caridade, para amar ao próximo. O mesmo acontece com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a caridade e o amor ao próximo são caminhos apontados pela doutrina espírita como impositivos para que consigamos alcançar essa tal de felicidade. Pergunta Kardec na questão 886 do Livro dos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Respondem os espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E aí nós vamos encontrar ainda nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo citado anteriormente, no capítulo 15, não mais no item 5, mas no item 10, nós vamos encontrar um outro atestado. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação. Estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira eles viverão em paz. No céu, porque os que a tiverem praticado acharão graça diante do Senhor. Poderão habitar as colônias espirituais, evitarão as zonas umbralinas, porque tudo depende do nosso currículo enquanto espíritos encarnados, tudo depende da nossa ficha de serviço, que irá impregnar a nossa consciência, e essa nossa consciência será o ingresso ou para as zonas umbralinas ou para as atmosferas e as injunções das colônias espirituais. É a nossa consciência que franqueia o nosso ingresso de acordo com a nossa zona mental, de acordo com o nosso estado mental. Não há misticismo nisso, né? Não há inferno ou céu, né? Aliás, uma recomendação de leitura nesse nosso recesso do fim do ano: leiam O Céu e o Inferno. É uma obra riquíssima, com inúmeros exemplos de espíritos que ou treinaram as suas virtudes ou incensaram os seus vícios e voltam para nos contar, através dos abnegados colaboradores de Kardec que o ajudaram na codificação espírita, nessa obra, com uma centena de depoimentos, de histórias que atestam esse vínculo do bem-agir com o caminho para a felicidade e os vícios retardando a nossa ascensão espiritual. E aí temos, né, por falar em retardo da nossa ascensão espiritual, também um encaminhamento muito lúcido da doutrina espírita em relação aos antagonismos do espiritismo. Em obras póstumas temos também o belíssimo texto O Egoísmo e o Orgulho. E a gente separou um trechinho do egoísmo e do orgulho para refletirmos juntos aqui nesse nosso diálogo. O egoísmo, por sua vez, diz Kardec, se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Mas, como nós já sabemos, o problema não reside no instinto de conservação, e sim na sua maximização, porque, diz Kardec, Deus não cria nada de inútil,
nada de mal, porém há abuso. Há abuso, a maximização dessa lei de conservação. E nesse afã de conservação, o homem passa a querer tudo de melhor unicamente para si mesmo e deixa de pensar no próximo. Essa exacerbação da lei natural, segundo Kardec, abuso por parte do homem em relação à lei de Deus. Para que o orgulhoso deixe de crer na sua superioridade, cumpre-lhe prove que ele não é mais do que os outros e que estes são tanto quanto ele, que a igualdade é um fato e não apenas uma bela teoria filosófica, que estas verdades ressaltam da pré-existência da alma e da reencarnação. Então, meus amigos, conclui Kardec, o entendimento da igualdade leva ao da liberdade e esse ao da fraternidade. O homem só consegue praticar fraternidade em busca dessa felicidade se ele se apartar do orgulho, se ele enxergar no seu irmão alguém que possa ombrear com ele. O homem é levado a ver em todos os irmãos os seus iguais, donde uma base natural flui para a fraternidade, sabendo que pode ser tratado como haja tratado os outros. A caridade se lhe torna um dever e uma necessidade fundados na própria natureza. E aí nós nos lembramos da máxima que norteou a Revolução Francesa, marco importante na história da humanidade, no século XVIII, na França do século XVIII. Liberdade, igualdade e fraternidade. Foi nessa Revolução Francesa que enxergamos o valor dessas palavras como marco da história das civilizações. Mas, apesar de terem sido intuídos os promotores da Revolução Francesa, as lideranças da Revolução Francesa, para que a humanidade pudesse ver, vicejar na sua dinâmica de vida essas três lindas palavras, liberdade, igualdade e fraternidade, faltou a liderança, as lideranças da Revolução Francesa, a aplicação da ideia, a introjeção da mensagem. Os filhos da Revolução agiram de igual forma como as dinastias monárquicas despóticas que humilhavam o povo, que escravizavam o povo, que insultavam o povo, que achatavam os seus próprios irmãos. E os filhos da Revolução Francesa agiram seduzidos pela ideia do poder, embevecidos pela ideia da ganância, pela possibilidade de aurir o luxo, as prerrogativas melhores que eles encontraram, eles falharam e deslizaram na ignorância, entendendo que agora, por terem assumido esse posto de liderança, poderiam esquecer as ideias que nortearam a própria revolução. Os filhos da revolução traíram a própria revolução, porque não souberam introjetar essa mensagem. Quando do lançamento da Revolução Francesa, essa ideia, essa ideologia, liberdade, igualdade, fraternidade, estava apenas no campo das ideias. Mas eles não introjetaram essa mensagem. Não fizeram migrar a mensagem do cérebro para o coração. E aí nós temos um grande exemplo de como é ruim fazermos estacionar as ideias apenas no campo do intelecto. Nós temos a doutrina espírita à nossa disposição para entendermos e alargarmos a nossa visão de mundo, mas se faz necessário
que as noções entregues pelo Espiritismo sejam vivificadas, sejam praticadas, porque não queremos ser espíritas de gabinete. Não queremos ser apenas teóricos do Espiritismo. Precisamos agir. E o mundo não precisa de mais conceitos, não precisa de mais teorias. O mundo precisa de ações. O mundo precisa de caridade. Quem chora precisa de um lenço para enxugar as suas lágrimas. Então, é disso que precisa o mundo. A prática das noções da verdade para todos aqueles privilegiados que já tiveram acesso a ela. Jesus não quis chamar anjos para a sua difusão do Evangelho. E pensando nisso também, isso nos dá estímulo para pensar que podemos, porque não precisamos ser perfeitos para nos alistarmos na seara fraterna de trabalho de Jesus. Não haveria, dessa forma, se fosse assim, uma identificação. E é por isso que o Mestre, durante a sua segunda grande revelação, ele promove o convite a homens simples, a pescadores, para justamente mostrar para todos aqueles que viriam depois que a sua doutrina de luz e amor pode ser praticada, pode ser agasalhada também pelos filhos do Calvário, também por aqueles que ainda se encontram em estágio evolutivo mediano, como eu, por exemplo, não quero falar com vocês, mas nós podemos, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos vícios, podemos auxiliar Jesus nessa melhoria da terra. E nem tampouco Jesus improvisou. Ele sabia, por exemplo, desde o princípio, que Paulo era um predestinado. O doutor da lei que perseguia os seus discípulos era um predestinado. O doutor da lei que promoveu e assassinou Estevão, promoveu a perseguição aos cristãos primeiros e assassinou Estevão, era um predestinado e que estava num descaminho. Também não somos nós predestinados com potencialidades divinas que estamos num descaminho? Por isso que, para mim, a figura de Paulo, ela é inspiradora. Paulo foi um arauto do Evangelho. O exemplo de Paulo de Tarso se coaduna com a prática em essência da caridade, sobre a possibilidade que cada um de nós tem de virar a mesa, de nos colocarmos a caminho e de nos colocarmos na trajetória do nosso próprio progresso espiritual. Queremos lembrar, quando nos recordamos de Paulo e da sua biografia, os três mundos de Paulo. Paulo, ele reunia numa só pessoa o monoteísmo e o politeísmo. O politeísmo, ele auriu na Grécia, como tendo a sua origem em Tarso, pelos mestres gregos, Paulo de Tarso. E Roma, no monoteísmo, Roma no politeísmo, Paulo era um cidadão romano por conta da sua filiação, por conta da sua genética. Então ele era um cidadão romano e absorveu também em Roma a cultura politeísta. Já a cultura monoteísta, ele absorveu sendo um fariseu, sendo um rabino e herdando a doutrina de Moisés. Então, Paulo, meus amigos, ele tinha um arcabouço cultural difícil de se ver reunido numa única pessoa. Então, Paulo proclamou com esse arcabouço cultural, com a pujança do seu olhar alargado, com a pujança da sua cultura, desses três
mundos: Grécia, Roma e Israel. Ele proclamou as verdades do Cristo aos grandes e aos pequenos, aos gentios, ainda que precisasse percorrer entre os extremos da humildade e da renúncia. A fé sustentou Paulo de Tarso em todas as suas dificuldades, mas compreendeu, na culminância do seu processo, que somente o amor em movimento, faz o homem elevar-se. Segundo Emmanuel, Paulo de Tarso foi o vaso escolhido. Diz Emmanuel, Paulo foi muito mais que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. E aí vemos, meus irmãos, nesses dias que antecedem ao Natal, que o convite está posto. Nos lembramos da parábola do festim das bodas, onde ali é feito um recorte também histórico dos diversos momentos de chamado. O festim, o banquete, o alimento espiritual a ser oferecido é a boa nova, é o evangelho. O rei, Deus, nosso Criador, e o Filho amado, Jesus, aquele para quem estava sendo promovida a festa, o festim, as bodas. Então temos, em toda a simbologia dessa parábola do festim das bodas, de novo uma explicação da trajetória humana em busca da luz, em busca da relação com o Criador. Num primeiro momento, o rei chama os convidados e esses convidados não se sensibilizam com o convite. Num segundo momento, o rei já amplifica esse convite para todas as gentes, para os gentios, porque os primeiros convidados estavam ali naquela estrutura dos eleitos, dos sacerdotes, dos homens do templo, dos hebreus, dos profetas, e muitos não deram ouvidos. O povo hebreu não teve, ou foi melhor dizendo, desatencioso com a mensagem da Boa Nova. E aí, daí porque falávamos de Paulo, nesse segundo grande momento de convite, foi feito esse convite de uma forma mais abrangente e indistinta, e aí nos lembramos dos gentios para quem Paulo de Tarso entregava o evangelho. Então, nesse festim das bodas, é possível se verificar que o banquete está posto, a mesa está posta e o convite foi feito. Mas, para que possamos nos sentar à mesa e tirarmos proveito desses alimentos, que nada mais é o alimento espiritual para a nossa própria evolução espiritual, para que nós possamos nos sentar à mesa, necessitamos estar alinhados com a lei, com o nosso perispírito, as vestes nupciais, o nosso perispírito em acordo com a dinâmica da vida maior, com a dinâmica da lei divina. E aquele conviva que foi surpreendido sem trajar as vestes nupciais, foi convidado a se retirar do banquete. E pior, foi ordenado que os servos o amarrassem e o atirassem para o exterior, onde haveria choro e ranger de dentes. Amarrar o conviva que não traz a sua veste nupcial, ou seja, amarrar o espírito imortal, nosso irmão em trajetória espiritual, que ainda não possui virtudes, está com a sua, na ausência da sua veste nupcial, com o seu perispírito maculado pelos vícios. Amarrar esse indivíduo
e lançá-lo ao exterior, fazê-lo mergulhar novamente na carne, para que na carne, através da expiação e através das provas, ele possa, para o seu próprio proveito, aproveitar o choro e o ranger de dentes. Essa é a grande simbologia que essa parábola do festim das bodas nos entrega. Então, meus irmãos, nessas reflexões de ceia, nessas reflexões de banquete, ou até, melhor ainda, na singela festa íntima que promovermos em família na data augusta da passagem de 24 para 25 de dezembro, na nossa ceia de Natal, que não precisa ser um banquete, mas que haja ali a vigência de bons elementos, da boa alimentação do alimento espiritual, que possamos estar ali em exercício de fraternidade e em comunhão com o Pai. Queria apenas ainda nos lembrar, nessa culminância da nossa reflexão, de uma entidade espiritual que recentemente eu tive o prazer de conhecer mais profundamente. Trata-se de Cepé Tiaraju, que é e que foi historicamente um cacique guarani dos 7 povos das missões no sul do Brasil. E eu tive a oportunidade de travar contato com essa entidade, com esse amigo espiritual, durante os esforços que fazíamos para suporte aos irmãos do Rio Grande do Sul, e travei contato com uma obra que traduz a sua trajetória espiritual aqui na Terra, no Brasil colônia, durante a Guerra Guaranítica, no sul do nosso Brasil. E através do seu pai adotivo, que naquela oportunidade do Brasil colônia era um jesuíta, o irmão Padre José, que na roupagem de uma reencarnação seguinte, como médico mineiro, como médico rio-grandense, Dr. Oscar Pitan, ele dita a obra recontando a história desse cacique guarani, que é reconhecido pela história oficial como sendo um grande herói de resistência contra as forças palacianas de Portugal e Espanha, para que esses colonizadores não conseguissem ocupar as terras das missões jesuíticas. Cepé Tiaraju ficou reconhecido dessa forma na história, mas nesse livro, Cepé, o Guerreiro da Paz, Dr. Oscar Pitan, médico do Rio Grande do Sul, que depois dita a obra para a amiga Beth Barbieri, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, nos contando a versão e a dinâmica espiritual, os bastidores espirituais dessa história. E na obra Cepé, o Guerreiro da Paz, em um determinado capítulo que eu gosto muito e eu quero poder compartilhar com vocês como mensagem final, ele nos ensina a tradição que ele desenvolveu na sua aldeia, na missão, na redução jesuítica de São Miguel, no processo preparatório das lideranças, dos guerreiros, daqueles que liderariam aquele agrupamento, aquele grupo dos irmãos indígenas. Cada guerreiro, ele era treinado para saber calibrar a resina sobre a corda do arco. Eles preparavam os seus próprios arcos para usarem como arma, arco e flecha. Então, cada guerreiro, ele era treinado para saber calibrar a quantidade de resina e o tempo de imersão desses arcos nas resinas. Seria um tempo de aprendizagem sobre a flexibilidade e a força. E Cepé Tiaraju, diante da sua estatura espiritual, como elemento colaborador da pátria do Evangelho, porque também temos notícias a partir da Federação Espírita Brasileira, a partir das informações seguras de Divaldo Pereira Franco, que Cepé Tiaraju foi um espírito missionário nas missões. Ele fazia parte, faz parte até os dias de hoje, da equipe do Anjo Ismael, protetor do nosso Brasil.
E dizia Cepé em relação a esses preparativos para a liderança e os fios da corda nas resinas. Muito tempo de exposição das cordas na resina fazia com que a mesma se despedaçasse. Quando o tempo de resinagem se encerrava antes da hora, apressadamente, as flechas não atingiam o alvo pela falta de flexibilidade do arco. Então tudo depende da nossa intensidade e do nosso tempo. Esse conclui Sepete Araju, o preparo de nossas almas na terra. As resinas são as dores, as lutas que vivificam e fortalecem as fibras do nosso caráter. As cordas do arco divino somos todos nós. Deus nos faz instrumentos de sua vontade para que o mundo avance no cumprimento de suas leis, da lei natural. Sejamos arcos divinos, conclui Cepé, lançando flechas nos corações da humanidade. Então são com esses votos e com esse aprendizado, com essa oferta de conhecimento profunda de Cepé, que desejamos a todos vocês um ótimo Natal e um excelente ano vindouro. E queremos agora, amigos espirituais, agradecermos pela oportunidade desse diálogo, dessa conversa, que os benfeitores espirituais possam interceder e olhar com carinho para todas as atividades da Casa da Paz, pela manutenção desse momento de reflexão e de estudo, que é levado com muita fibra e com muito coração, com muito sentimento, pelos tarefeiros da Casa da Paz. Que Jesus nos abençoe e que possamos estar no caminho com Ele. Obrigado, amigos, e até uma próxima oportunidade.